Eu gostaria de começar, se for permitido pelos outros companheiros, com a Mirei, que tem uma história muito parecida de vida com o Ivan. Se a senhora puder dar um breve relato, contar a sua história rapidinho. A Mirei escreveu um livro chamado Adeus Stalin, né? Que é um relato. Realmente o filme me emocionou muito, não só pelo filme em si, como pelo relato quase que da minha própria história. Pelo que eu entendi, o Ivan foi saído em 42, eu fui saída com a minha família em 43. Também nasci na União Soviética em 1933, exatamente quando houve aquele Holodomor onde morreram de 7 milhões. Eu vi várias fontes, cada um fala um número diferente, eu fiz pela média, né? Uns falam 12 milhões, uns falam 7, eu fiz pela média de entre 9 e 10. O Holodomor é o genocídio que o Hitler matava os ucranianos e o Stalin não matou os ucranianos porque eles eram ucranianos. Era simplesmente porque eles não queriam entrar nas fazendas, formar fazendas coletivas, né? Então era uma forma de obrigá-los a entrar nas fazendas coletivas. Bom, quando os alemães entraram, eu nasci na República Ucraniana da União Soviética, na parte, para mim é muito difícil falar sobre isso, porque atualmente não se sabe o que está acontecendo lá na Ucrânia, não é? Parte oriental, parte ocidental. Eu nasci em Donetsk, onde tem agora muita coisa. Russófila, minha mãe era ucraniana, meu pai é russo. Então, minha primeira língua era russa. Ucraniano, através da mãe, através das lindas canções ucranianas, que sei quase todas. Aí o Rushnichok, eu e minha irmã aqui presente cantamos juntas, né? Um coro. Eu fui chegada com a minha família em 43 para os campos de trabalhos forçados na Alemanha e passando por vários campos, quer dizer, também foi um trem ligado, umas 60 pessoas no chão, dormindo, cada um em cima da sua trocha, somente aqueles respiradores. Primeiro campo foi na Polônia, depois foi na medida que o front estava se avançando, então a gente ia ser evacuada mais e mais para longe do front para continuar trabalhando. Meu pai era engenheiro de minas, trabalhava nas minas na Polônia, na Alemanha, como simples mineiro. Minha mãe, arquiteta, trabalhava na fábrica de costurando, sei lá, eu acho que uniformes. E nós, as crianças, éramos largados nos barracões, nos campos, né? Cada barracão para umas 200 pessoas, né? Belistas, um do lado do outro. E assim foi, na medida que o front se aproximava, a gente ia também recuando mais para o leste. Então, quando a guerra acabou, já estávamos lá no noroeste da Alemanha. Então, quando a guerra acabou, a Alemanha dividida em 4 partes, nós cobramos a parte ocupacional inglesa. Então, gente, você me apresentou, né? Como é que você falou que era meu nome? Queria ter
saber se eu pronunciei corretamente. Fala. Irene Popov. Pois é, gente. Não é meu nome, não, é mentira. Meu nome é Irina Alexandra Popova. Cheguei no Brasil, Irina foi traduzida para Irene. Do Popova chegaram no A. Quando eu voltei uma vez, primeira vez que eu voltei, 50 anos depois, né? Pessoas disseram assim, Ira é apelido de Irina. Você virou homem? Não é? Então, o nome é mentira. Na minha carteira consta que eu nasci na Polônia. Mentira! Isso era feito, vocês sabem, do filme História, Lista do Schindler, né? Pois tinha na nossa zona ocupacional, tinha um general inglês, Simon Bloomberg, um judeu inglês que eu chamo de lista de Bloomberg, porque pelo Tratado de Yalta, todos aqueles que tivessem nascido, eu acho que até 39 na União Soviética, teriam que ser deportados, quisessem ou não, né? Então, os aliados das 4 zonas, soviética, inglesa, francesa e americana, tinham que obedecer ao tratado. Então, esse Simon Bloomberg forneceu para a gente documentos falsos que nós nascemos na Polônia. Eu e minha irmã estávamos com documentos falsos. Então, isso tudo é papel. O que está verdadeiro, o que está dentro da gente. Então, dentro da gente é o seguinte: viemos para o Brasil, acabou a guerra, óbvio que meus pais se inscreveram para produzir o país. Bom, esperamos 4 anos, por sorte viemos ao Brasil. Minha mãe o tempo todo estava desesperada, ninguém conhecia nada sobre o Brasil, nada. Vou dizer até uma coisa, que um médico amigo nosso dizia: vocês vão para o Brasil, sabiam que o Brasil é o país mais civilizado do mundo? Então, a impressão era a seguinte: chegou no Brasil, apertou a mão de um brasileiro, no dia seguinte a mão apodrece e cai, né? Essa era a sensação quando nós vimos. Minha mãe estava desesperada. Bom, chegamos aqui no Brasil, num navio inglês transportado, de guerra, transportado para os imigrantes, tipo navio negreiro, né? Era só podia, quer dizer, o primeiro deck era para os ingleses e nós podíamos ficar lá o dia inteiro, né? Tinha lá os banheiros e coisa. Segundo deck para as mulheres e crianças, tudo beliche, igualzinho no campo. E lá no fundo, né, bem no porão, negreiro era o deck dos homens. Muito bem. 26 dias de mar. Chegamos aqui, minha mãe desesperada: meu Deus do céu, para onde que você está nos levando, a mim e as minhas filhas? O navio ficou, vocês são aqui do Rio, não é? Então conhecem a geografia. O navio ficou ancorado em frente ao Santos Dumont. E aí todo mundo vindo aqui, aviões subindo, descendo pelo Rio Branco, andando, ônibus e bondes. Minha mãe só disse assim: que exótica, que exótica. Aí veio uma lancha que nos levou, quer dizer, subiram as autoridades aduaneiras, de imigração e de saúde, verificaram tudo. Em primeiro lugar,
Na hora, recebemos 175 cruzeiros, era a moeda da época. O dólar na época custava 17 cruzeiros do dólar. Quer dizer, recebemos o quê? Mais ou menos 100 dólares per capita. Isso sem pisar ainda no solo, já estamos com dinheiro brasileiro na mão. Aí veio a lancha, as lanchas nos levaram para a Ilha das Flores, no fundo da Bahia. Atualmente da ilha não sobrou mais nada, porque foi aterrada, pertence à Marinha, e acesso é pela terra mesmo, indo lá para Itaboraí. Todo o percurso, que é fundo da Bahia, levou uns 45 minutos mais ou menos. Minha mãe só dizia que exótica. Que exótica. Respira esse ar, que exótica. Quando atracou na Ilha das Flores, entramos quer dizer, saímos da barca no apuradouro e tinha depois os degraus para entrar no prédio. O gesto da minha mãe era igualzinho do Papa quando ele viajava, né? Ela ficou de joelhos no primeiro degrau, botou as mãos no terceiro degrau, beijou o segundo degrau. E quando eu falo isso, eu não consigo não chorar, e disse: paraíso, aqui é bom, morrer aqui não sai mais. E assim foi, até hoje estamos aqui. O que mais você gostaria que eu dissesse? Acho que chega, né? Acho que tem uma questão que a gente gostaria de abordar, que o filme, uma das questões que o filme aborda, obviamente, ele fala de duas situações que hoje vêm sendo discutidas no mundo inteiro, que é a questão dos refugiados e a questão dos apátridas. Inclusive o filme, se não me engano, é a primeira vez que o filme brasileiro tem um apoio institucional da ONU, através do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. A agência da ONU está apoiando o filme nacionalmente e internacionalmente, junto à campanha Airborne, que é uma campanha que a ONU lançou ano passado, para que até 10 anos a gente consiga acabar com a questão dos apátridas. Estima-se que hoje existam algo em torno de 10 milhões de apátridas. É um número que a gente também não consegue ter certeza, por questões de que os apátridas não têm documentação, então você não consegue nem mapear corretamente. E acho que é isso que a gente gostaria de debater com vocês. Boa noite, eu me chamo Aline, eu sou assistente social e coordeno o programa de atendimento refugiado da Caritas do Rio de Janeiro. O filme é muito difícil falar depois do filme e depois do vídeo, do relato da Aline, porque são histórias que a gente escuta todos os dias no nosso trabalho. Né? São pessoas, a gente aqui tem mais de 60 nacionalidades no Rio de Janeiro, e todos os dias a gente escuta histórias muito parecidas com essa, né? Do medo, do terror, da guerra, da perda, mas também a gente escuta muitas histórias da dúvida: para onde eu estou indo, que lugar é esse? E, felizmente, na grande maioria das vezes, a gente também escuta histórias como essas, de que, eu acho que eu vou morrer aqui. Algumas pessoas já perderam as esperanças, especialmente os africanos. A sensação que a gente tem é que já perderam as esperanças de que um dia poderão voltar, e o sonho é de trazer suas famílias para o Brasil, de aqui poder viver, né, em paz, em segurança. Apesar disso, é uma constante na vida dessas pessoas a preocupação com quem ficou e um tanto de culpa, né, porque estão a salvo, porque estão bem e porque a família ainda está lá. Eu acho que é um filme muito bonito,
e ele relata com muita delicadeza, mas também com muita firmeza, a história de tantas pessoas, né, que estão no Brasil. Hoje são mais de, já perdi o número, mas talvez mais de 20 mil pessoas, 21 mil. No Rio de Janeiro, cadastrados, a gente tem de setembro a 8 mil e pouco, acho que a gente já deve estar chegando a 9.500 talvez. E são histórias que a gente escuta todos os dias, né? Essa semana, um refugiado do Congo foi lá na Caritas e aí ele falou para mim, você está vendo que eu não estou calmo? Eu estou, o que está acontecendo? Ele é sempre muito agitado, sempre agita muito quem está lá. E sabe que eu estou muito calmo? Eu estou. Então, 18 anos eu não vi a minha mãe. Eu comprei a minha mãe dentro do shopping aqui no Brasil. E agora eu estou feliz. Agora eu estou calma. Porque a minha mãe me falou que vai me ajudar e agora eu vou me organizar e vou trazer a mãe da minha filha. Porque ele só conseguiu fugir com a filha. E a mãe vai ajudar a trazer a filha. Eu acho que esse é um pouco do sonho de cada um deles, de salvar também as pessoas que ficaram, de poder encontrar, como o irmão conseguiu fazer, encontrar a família e saber que eles estão bem e poder encontrá-los aqui. Porque que a guerra acabe em alguns lugares. Os sírios não, os sírios ainda têm muita esperança. E aqui é só por um tempo, daqui a pouco a gente vai voltar. Outras nacionalidades a gente vê muito bem. Por outro lado, infelizmente, encontram ainda muitas dificuldades no Brasil. E essa é a nossa briga. A gente atende refugiados há 40 anos aqui no Rio. Vai fazer 40 anos no ano que vem. E a dificuldade ela é sempre a mesma. Né? Eles até falam, toda vez a gente fala a mesma coisa, toda coisa muda. Ainda enfrentam muito preconceito, ainda enfrentam muita discriminação. As pessoas não sabem quem são os refugiados, não sabem quais são os seus direitos. E é uma luta constante acessar todos os seus direitos e provar para todo mundo que eles não estão aqui para roubar o emprego de ninguém, que eles não estão aqui porque eles cometeram algum erro no seu país, são bem foragidos. E provar para todo mundo que provar. Todo dia é uma luta diária deles e nossa com eles. Porque muito do nosso trabalho hoje ainda infelizmente, o de informar, especialmente as instituições públicas, quais são os direitos dos refugiados, que eles podem acessar, que não se trata de um favor, né, que tem garantido por lei todos os direitos, acessar as políticas públicas como qualquer outro, mas ainda enfrentam, e eu temo que para o futuro enfrentem ainda mais, porque pessoas interessadas no tema, pessoas que querem apoiar a causa, têm aparecido cada vez mais, mas também pessoas que fazem um desfavor de espalhar notícias e informações que estão vindo para cá, porque são bombas e porque vão destruir, porque estão, infelizmente, isso, né? E a nossa maioria do Rio de Janeiro é de africanos, então, além de tudo, além de migrantes, além de refugiados, são negros e também enfrentam todos os dias o racismo e o preconceito. A gente encontra muitas empresas que hoje nos procuram, que querem dar trabalho para os refugiados, e dizem, não, porque a vaga de emprego que eu tenho, o africano vai dar certinho, porque assim, eles são fortes e a vaga de emprego que eu tenho precisa de muita força. Então, a gente ainda não conseguiu vincular a ideia de que o escravo, o negro, o forte, por mais que a gente camufle, maqueie, mas a gente ainda, infelizmente, enfrenta, e eles vêm enfrentando, e conhecem no Brasil o nosso racismo. Eu acho que é um momento bastante doído para eles, você descoberto, do racismo. Enfim, é um trabalho que visa, né, acolher, garantir a proteção e garantir a integração. Então, a gente tem a felicidade, é ruim porque eles estejam aqui, mas a gente tem a felicidade de, apesar de viver esse momento difícil da chegada, também poder viver esse momento feliz da integração, né? E aí de recebê-los de volta depois de anos, e aí
depois de toda a sinceridade que nos é peculiar, de coisas como, olha como você engordou, coisas do tipo, a gente também poder viver as alegrias, né, de ouvir deles histórias de, olha, eu estou conseguindo comprar minha casa, olha, eu consegui fazer faculdade, já estou trabalhando, eu consegui montar minha empresa, já estou contratando brasileiro. Então, eu acho que é um trabalho que é muito difícil, porque todos os dias e o dia inteiro a gente escuta, a gente assiste esses filmes, porque a gente acaba vivendo um pouco essas histórias, mas também a gente tem a possibilidade de viver o final desse filme, que é o momento que eles choram, mas choram de alegria. Né? A gente já ouviu deles algumas vezes em atividades que a gente faz passeio, atividades para que eles ocupem a cidade, e atividades mais lúdicas, e arte-terapia, e aí eu ouvi deles coisas como acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de chorar, agora eu sou feliz, no Brasil eu estou famoso, porque um grupo de crianças quis tirar foto com eles no passeio que a gente fez. Então, eu acho que a gente não vive uma crise dos refugiados, eu acho que isso é importante dizer, a gente vive uma crise humanitária. A gente vive num mundo que está cada vez mais doente. Então a crise não é dos refugiados. Os refugiados são apenas o resultado dessa crise que o mundo vive. E eu acho que se a gente abre as nossas fronteiras para a globalização, para a tecnologia e para tudo mais que a gente acha legal, o iPhone que chega e tudo mais, eu acho que já passou da hora da gente entender que as fronteiras também têm que estar abertas para as pessoas. E que a luta delas tem que ser a nossa. Porque tanto faz se ele é sírio, se ele é congolês, se ele é senegalês, se ele é haitiano, ele é humano como qualquer outro. E eu acho que o mundo pertence a nós, todos os seres. E não faz mais nenhum sentido no mundo que a gente vive hoje ainda ter fronteiras e coisas do tipo. Então, acho que é um filme muito bonito e é um filme que nos ajuda, que nos ajudará no dia a dia a mostrar para as pessoas o lado humano do refugiado, né? Que ele não é só um nome, que ele não é só um número, que ele não é só um dado. Ele é uma vida, ele é sangue, ele é suor, ele é lágrima. E eu acho que é um filme muito bonito. Assim. Eu sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, sou professora de Direitos Humanos e dediquei os últimos quase 30 anos da minha vida a ouvir narrativas como a sua, como a do Ivan, sobre as questões que envolvem refugiados e imigrantes. Porque, na realidade, o imigrante, ou o refugiado, ele é um imigrante, só que ele é um imigrante forçado a migrar. E uma das coisas que me chamou a atenção no filme e que eu gostaria de trazer para a reflexão de todos, que eu acho que esse é um pouco o papel de uma mesa redonda, é o eterno paradoxo que tem a imigração. O imigrante, ele é ao mesmo tempo provisório e permanente. Né? Ele tem aquele desejo de permanecer no país para onde ele foi, né? Com a sua mãe, como no caso do Ivan, que disse que ele quer morrer no Brasil, mas ao mesmo tempo também ele é sempre provisório no sentido de que os afetos que originaram a vida dele também estão em outro lugar. Então, tomar uma decisão de migrar já é uma decisão complicada. Ser forçado a migrar é mais complicado ainda. E, de mais a mais, o imigrante é imigrante quando ele retorna também. Eu digo isso, em parte, pela experiência da minha família. Eu tenho 2 irmãos que são imigrantes, há alguns anos, há 20 anos. Imigrantes, eu tenho 2 irmãos que imigraram por motivo de trabalho, muito voltado. Um está no Canadá, o outro está na Alemanha. Eles têm famílias, as respectivas famílias estão lá, mas elas estão aqui também. Todas as vezes que a gente se encontra, eles sempre falam, eu vou voltar. Não vou voltar. A vida dele não é aqui, a vida dele é lá. Então é um eterno, né, ir e voltar, ou ir e não voltar. Então essa é uma questão que sempre me chama a atenção, é uma característica que
talvez a Irina, certamente ele não poderá falar melhor do que eu, discordar, na verdade, em parte. E, de certa forma, tem uma outra questão que me preocupa muito quando a gente fala da imigração, que é o fato de que somos todos migrantes, todos nós somos migrantes no tempo inteiro. Nós migramos dentro do próprio país, nós migramos dentro das nossas relações, nós todos somos migrantes. E nós temos que cultivar esse sentido de imigração. Por quê? Porque, na realidade, a ideia de imigração está fortemente associada à ideia de cultura. Né? O Ivan perpassa todo o filme, uma característica interessante do filme é que o tempo todo é a música e a religião. A música e a religião. São coisas das quais ele nunca, jamais se afastou. Ele fala a língua, mas pode ser que ele nem falasse mais o ucraniano. Mas tinha a música, mas tinha a religiosidade, que ele chega lá e ele se identifica completamente, né? Então, tem essa questão da identidade do imigrante também, que é uma identidade que todos nós carregamos e que seria bom ouvir um imigrante falar, né? Porque eu tenho a impressão, eu tenho a ideia, mas eu não tenho a vivência, porque eu mesmo, embora eu já venha fora do país, nunca fui imigrante, eu tinha dado para o E eu queria falar um pouco dos limites do direito, como professora de direito, como pesquisadora da área do direito. O direito, ele é maravilhoso, por um lado, porque ele nos dá uma segurança de que nós teremos proteção em algum lugar, e isso é o que torna grandioso, mas ao mesmo tempo ele é extremamente limitado para essa mesma proteção. O caso da apatridia, por exemplo, né? A apatridia hoje ela vem tentando ser solucionada pelas Nações Unidas, essa discussão, mas efetivamente não se trata apenas de assinar tratados, não se trata apenas de mudar a Constituição. A Constituição brasileira, nós deixamos de gerar apátridas muito recentemente, com a reforma constitucional já nos anos 2000, 2007, 2009. Nós tínhamos apátridas, nós gerávamos apátridas. Então, imagine que a Constituição brasileira é a Constituição, uma das constituições mais modernas do Ocidente, das mais novas também, e ela teve que ser reformada para o brasileiro no exterior não gerar essas apátridas. Então, a questão da apatridia está relacionada com uma tragédia humana chamada Estado. Desculpem, mas é isso, né? É o Estado moderno e capitalista. Por quê? Porque interessa manejar essa nacionalidade, interessa manejar os direitos de quem. Nós não temos o direito de migrar, embora ele esteja na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Nós não temos nenhum direito de migrar, porque o direito de migrar será decidido pelo Estado soberano. Então, o direito é limitado, ele é extremamente limitado. Por que nós temos hoje um fluxo de refugiados aumentando? A crise, você falou muito bem, Aline, não é de refugiados. A crise é o capitalismo contemporâneo. A crise é do nosso modelo de Estado. A crise é jurídica, mas ela é também uma crise política, é sobretudo uma crise política. É um mundo que usa o direito para regular, mas sobretudo para excluir. Quando eu converso com os refugiados que estão aqui no Rio, né, o Rio é a segunda cidade com o maior número de refugiados do país, por vários motivos, por motivos do meu trabalho mesmo, eu tenho contato com eles, eles vêm de situações que não são situações de pobres coitados, né? Boa parte deles tem curso superior, são pessoas que tinham uma situação social razoável no país de origem e que estão aqui sem nenhuma perspectiva neste momento. Nós somos um país de acolhida? Somos? Eu acho que não. O Brasil não tem nenhum plano, nenhum projeto, nenhuma política migratória, ele nunca teve. Ele pode ter um povo hospitaleiro, ele pode... mas ele não se organiza para receber esses refugiados. O plano doméstico, que o Brasil é o único a aderir, de fato,
foi um fracasso retumbante no momento da migração. Nós não estamos preparados para o problema que tem que ser enfrentado hoje mundialmente. Então, essa é uma questão que eu acho que todos nós temos que refletir como brasileiros. A gente passou a vida ouvindo dizer que o brasileiro é acolhedor. O brasileiro é acolhedor para quem? O brasileiro não é acolhedor para os americanos lá na Vila do João, na favela urbana. Ele não é nem um pouco acolhedor dessas pessoas. Eles, de fato, eles sofrem aqui o que qualquer brasileiro negro e pobre sofre. Só que em dobro, porque além de ser pobre e negro, ele é também estrangeiro. Então, ele não é negro. Eu acho que essas questões todas, eu estou mais provocando do que fazendo outra coisa, porque efetivamente o filme é lindo, mas ele teria dificuldade de ver no Ucrânia hoje. Com certeza. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual ele não volta para a Ucrânia. Exatamente. Ele deixou isso muito claro durante todo o processo e tudo mais. Existe um medo muito grande de vários ucranianos do retorno para a Ucrânia, por motivos políticos. A questão do Estado soberano, essa é uma das questões, mas principalmente a questão interna própria do país. A insegurança perante a vizinha Rússia, o fato de, por exemplo, o Ivan, em alguns aspectos, pode ser condenado por crime de guerra, porque ele, em alguns momentos, ele chegou a desertar, né? Dependendo da leitura que se faça jurídica, ele pode ser condenado por crime de guerra, porque, querendo ou não, ele lutou de um lado, ele defendeu algum lado. A própria aldeia dele havia um medo muito grande na produção, no retorno dele para a aldeia. A gente precisou de proteção, precisou de várias coisas, de que pudesse acontecer algum tipo de represália por ele estar ali. Não só ele, como aqueles amigos que ele encontra, porque foram jovens que pegaram em armas para defender o seu país. E defender tanto da invasão alemã quanto da invasão russa. São duas invasões que eles sofrem no mesmo período. E de uma maneira muito brutal. O Holodomor está aí para provar. A gente fala de genocídios judaicos e tudo mais, mas pouco se fala do genocídio ucraniano. Eu ainda brinco muitas vezes que é porque os ucranianos não são donos de jornal, que é o caso da maioria da colônia judaica. É uma brincadeira que a gente faz. E é isso. Não é brincadeira, é verdade. É verdade. Então, existe essa questão também, né? A história é contada por quem tem o poder da informação. Então, muitas vezes, a questão ucraniana é poucas vezes falada. E não só a ucraniana, a cigana e várias outras coisas. A gente está numa cidade, porque nós somos de Curitiba, a produção toda é de Curitiba. A gente está numa cidade que está recebendo muito haitiano, né? Vocês sabem disso. Existe toda uma questão envolvendo a Igreja Católica e tudo mais. E os haitianos também estão sofrendo esse preconceito do contrário. Eles estão indo para uma cidade que, com todo respeito, nós não estamos acostumados a ver negros nas ruas. Nós temos negros, mas a gente não está acostumado a ver. Isso é uma coisa muito maluca, porque o Sul tem essa questão estereotipada também. Não digo Porto Alegre, por exemplo, mas tanto o estado do Paraná quanto de Santa Catarina, a colônia alemã, italiana, enfim, é muito forte. Então, a gente vem de um estado completamente migratório, assim, a gente praticamente é uma colônia de imigrantes. E agora a gente está recebendo os sírios, acho que todo mundo sabe, nós temos uma tríplice fronteira, que é a maior colônia muçulmana do país. E existe uma tensão hoje que a gente está vivendo completamente absurda, e que a gente está vendo mulheres, recentemente Curitiba foi mídia, de mulheres muçulmanas sendo apedrejadas. Em Curitiba, eu não consigo acreditar que a minha cidade é capaz de cometer esse tipo de ato. E eu acho que vem num momento muito oportuno, porque, por um lado, eu fiquei de 2010, né? Eu fui rodado em 2010 na Ucrânia. E, assim, coisa mais de um ano a Ucrânia está envolvida, né? Então, acho que é uma forma de, nesse momento que o conflito ucraniano também entra no esquecimento, né? E outros conflitos acabam tomando mais manchetes. Você poderia mostrar para as pessoas que ainda está acontecendo, você tem um número imenso de
de deslocados internos na Ucrânia hoje. Na pré-estreia, o Washington foram 2 milhões de deslocados internos. Eu fiquei assim, muito impressionado, não tinha ideia de que chegava tanto, né? A região da Crimeia toda, né? Tem mais de 2 milhões de pessoas. Lembrando que 55% desse número são crianças. Isso é o mais alarmante em relação à Ucrânia. Por isso que existe essa campanha dos escoteiros. Pois é, então acho que essa questão, dentro desses grupos, às vezes, a gente está sendo refugiados imigrantes, a gente perde um pouco a dimensão, e aí acho que aí toca um pouco na minha pesquisa, que era pensando em políticas públicas, de que dentro desse grupo você tem diferentes, né, níveis de vulnerabilidade, né? Você está falando em relação às crianças, né? Você pode levar a pensar isso aqui no Rio de Janeiro em relação às mulheres, né? E alguns com filhos, né? Também chegam. E aqui no Rio de Janeiro, para o Brasil, se você for fazer qualquer tipo de análise a partir de indicadores sociais, você vai ver que a mulher negra ela está numa posição de extrema vulnerabilidade. Então, aqui no Rio, esses refugiados e solicitantes de refúgio africanos, elas não são só a mulher negra, é a mulher negra africana, convivendo com uma série de outros preconceitos, né? A falta de políticas, a questão da língua, né? Que é uma coisa muito forte, assim, você hoje não tem no Estado realmente uma política concreta de alfabetização, de ensinar a língua. Hoje a Caritas faz um trabalho assim, fantástico nesse sentido, com muita dificuldade. Eu estive na Caritas em 2013, me receberam, foram interabertos, e eu vejo que hoje, né, o projeto de ensino da língua portuguesa ele já avançou muito, com uma parceria com a UERJ, mas para chegar nessa parceria com a UERJ, que estava em frente à Caritas há muitos e muitos anos, já que a Caritas estava no Maracanã, é o tempo que levou para chegar aí, né? E eu não sei, assim, a gente coloca uma questão assim, que a política ela é feita sempre para alguém, né? E assim, até que ponto a lentidão, né, para você formular suas políticas, no caso de refugiados, solicitantes de refúgio, não tem muito a ver para quem você está formulando essas políticas, né? Para essa população negra, latino-americana, eles são prioridade, né? Essa é a prioridade para o nosso país, como o nosso país se formou, né? Acho que em algum momento isso aqui se falou em país acolhedor, né? E assim, eu particularmente tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o Brasil vive realmente 2 grandes mitos, que é do país acolhedor e da democracia racial. E assim, esse grupo que a gente tem aqui no Rio de Janeiro muito mais presente, né? Eles encaram essas duas grandes barreiras, né, para a integração. E, assim, acho que pensando no filme, né, o Ivan, e realmente é muito bonito, porque eu sempre, quer dizer, toda a minha reflexão sempre foi no sentido assim, da chegada e da integração, né? E esse processo, né, de pesquisa e tudo mais, a gente fez uma série de entrevistas, né? E tem uma entrevista que eu fiz na Central do Brasil com o refugiado congolês. Eu perguntei para ele, né, o que era esse momento, essa chegada do Brasil, esse processo de começar a tentar se integrar. Ele falou assim: olha, no meu país, a gente tem um ditado que, quando as coisas estão um pouco assim, não estão muito claras, a gente fala que a gente está vendo um mundo de nuvens, né? E assim, que é esse processo de você chegar num lugar e ir tateando aos poucos e caminhando devagar e tentando reconhecer, né, todo aquele espaço e tentar criar vínculos. E assim, vendo o filme, vendo o documentário, comecei a pensar que assim, que esse mundo de nuvens, com o passar dos anos, ele vai tomando uma outra direção que é a origem, né? Que é um pouco isso, acho que é um pouco esse sentimento do Ivan, quando chega na vila e quando
andando pela cidade e chega à casa dele e, assim, como que marca, né, a confirmação de que as coisas mudaram. O tempo passou, alguns amigos já não estão mais vivos, algumas pessoas que ele guardava na memória. A gente sabe o que é a memória é seletiva, né? A memória às vezes é um conforto também, né? E você é obrigado, de certa forma, a encarar essa realidade, né? Toda essa dificuldade que ele tem de se integrar, né, no local de destino, ele passa a reviver aquilo também no local de origem. Acho que esse é um pouco o medo. Acho que em alguns momentos do filme o Ivan fala algumas frases assim de por que eu não voltei, né? No início do filme atribui uma questão econômica, mas depois mostra que é um pouco mais do que isso, assim. Tem uma questão também, como você colocou, política mesmo, né, das implicações práticas, mas acho que é uma questão também subjetiva, assim, de ter que encarar que a vida seguiu sem ele. As rupturas, tem que assumir as rupturas sociais e as rupturas espaciais também, né? Eu acho que, pensando assim, em integração, você aqui no Brasil, assim, eu acho que, principalmente em relação ao refúgio, você até pode discutir assim, se tem uma política para refugiados, né? A gente tem uma lei que tem algumas discussões, mas ela é considerada uma lei razoavelmente avançada que você tem em outros países, mas definitivamente você não tem políticas para refugiados, para soluções de refúgio. Isso é uma coisa assim que, e para imigrantes, né, de uma forma mais geral, você não faz política sem dado, né? E no Brasil, né, acesso a dados sobre imigrantes, talvez até um pouco menos sobre refugiados e soluções de refúgio. Acho que você tem uma capacidade maior, mas sobre imigrantes de forma geral acho que é muito difícil, né? Para quem não sabe, a história do imigrante aqui no Rio de Janeiro, desde 2014, a gente está fazendo um trabalho na Rede de Migração Rio, que é uma parceria de alguns pesquisadores, né, eu faço parte, junto com o Padre Mário, aqui na terceira fileira. Levanta o braço, compadre. É uma pessoa que tem muita experiência com trabalho com imigrantes e refugiados, e de tentar explorar ao máximo as bases de dados que o Brasil tem sobre migrantes e tentar produzir algum subsídio para políticas públicas, né? Ontem mesmo em São Paulo, estava tendo um evento ligado às direitos humanos, né, da prefeitura, com imigrantes e refugiados em situação de rua, né? O Brasil tem ideia da população em situação de rua, isso não é investigado, né? Em tese deveria ser investigado no censo demográfico. Eu trabalho no censo demográfico brasileiro, em tese deveria ser investigado no censo demográfico, e a gente até agora não conseguiu convencer a instituição, né, a abraçar essa causa, assim. Bom, acho que não é muito difícil imaginar que grande parte da população em situação de rua é formada por imigrantes e alguns refugiados também, né? São também pessoas em situação de extrema vulnerabilidade e estão visibilizadas atualmente, né? Eu sou pesquisador, acabei já um trabalho de 4 anos sobre... basicamente o que eu fiz foi ler jornal velho. Fiquei lendo jornal velho desde Dom João VI, só sobre os imigrantes. Foi isso que eu fiz, basicamente. E saiu um trabalho muito prazeroso, está no site mediacidadã.org, se vocês quiserem entrar, tem 540 páginas por fazer sobre o tema. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que aliás, para ele, é que eu fiquei muito emocionado com o seu relato aqui agora, um pequeno relato, eu fiquei muito emocionado. Vai ter mais. Porque eu convivi com... chegou um momento que eu conhecia tanto o dia a dia dos imigrantes na história do Brasil, que eu já sabia o nome das ruas da época. Eu já sabia andar pelo Rio de Janeiro, pela Rua Primeira, pela Rua da Rua Direita, pela Rua do Orives, e já sabia o nome das galeras, que, para quem não sabe, era como se chamava as embarcações. E o filme do Ivan, portanto, também é uma emoção muito grande para mim reviver um
pouco de perto esse momento. O que eu queria destacar do filme fazer uma reflexão, já que foi falado muita coisa aqui sobre outros temas que eu ia falar, falar uma reflexão sobre o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo em relação ao que me despertou o filme do Ivan e a fala da Irina. Fundamentalmente, eu fiquei procurando desde 1814, quando chegaram os chineses, talvez 1812, mas chegaram por aí os chineses no Rio de Janeiro para plantar chá, a pedido de Dom João VI. Desde então, eu fiquei procurando aonde estava a tal hospitalidade brasileira. Fiquei tentando achar a hospitalidade brasileira. E como eu estava lendo jornal e ouvindo, sobretudo das autoridades, dos formuladores de políticas públicas, e não estava conversando, pelo menos existiam os 10% do jornal que a gente conversava com as pessoas. Mas 90% do jornal e das revistas era conversar com as autoridades e com as elites diversas. E eu não consegui, em 200 anos, achar a hospitalidade brasileira. Não consegui. Eu procurei. Por que eu não consegui? Porque, primeiro, que na própria historiografia, aqui começou com a Vanessa, era engraçado porque quase todo mundo acha que a primeira migração brasileira foi a de Nova Friburgo, né? Com os suíços em Cantagalo. Quando que, na verdade, é uma migração absolutamente igual, sob qualquer ponto de vista jurídico, de política pública, sob qualquer ponto de vista, aconteceu em 1812 ou 1814, dependendo do relato, mas, ou seja, pelo menos 5 anos antes, com os chineses. Só que já naquela época o chinês não era gente, e não foi considerado nem sequer pela historiografia como os primeiros em todos os livros que eu achei. Os primeiros foram os africanos, né? Foram começados foram os africanos, que é uma categoria do crime contra a humanidade e não a imigração dessa vez. Pois é. Mas falando em termos de migração subvencionada pelo Estado e dentro da ordem jurídica não escravista, foram os chineses. Depois, Dom João VI e todos os demais que se seguiram, eles nunca trouxeram seres humanos. Essa é a verdade da migração brasileira, que é pouco contada. Para ver, você sabe que imigrantistas no Brasil que olham com esse foco, você conta nos dedos nas universidades. Então isso tem uma consequência de não contarmos a história da imigração, a não ser por trechos. A gente conta a história de algum determinado grupo. Dom João VI queria brancos, europeus, católicos, para substituir os negros. E de fato substituir. Isso estava aberto, ninguém escondeu isso. Depois, começou-se a tentar substituir a mão de obra, porém eram trabalhadores. Eu tenho até um trecho muito interessante da Revista Ilustrada, que é uma das grandes revistas progressistas de 1888, e eles argumentam a favor da já sancionada abolição da escravidão, mas precisávamos de mais argumentos, porque não era fácil. E ela usa um exemplo dos Estados Unidos para argumentar que os escravocratas, abre aspas, não sabiam como tinham feito tanta resistência à abolição antes. Enquanto tinham escravos, viviam no inferno com as vidas ameaçadas e empenhadas até os olhos. Vieram os imigrantes, abre aspas, alugaram-lhe as terras, fizeram-nas render 10 vezes mais, e em pouco tempo todos os ex-proprietários escravos reorganizaram suas fortunas. O redator, isso é um editorial, conclui: se o colono não paga pontualmente a renda da terra, põe-no fora e vem outro. Negócio líquido e fácil, que não obriga a nenhuma despesa de administração. No Brasil, dar-se ao mesmo. Esse é o argumento. Não trouxeram seres humanos, trouxeram trabalhadores. E trouxeram trabalhadores, é importante dizer isso, porque muitos imigrantes na época se rebelaram contra isso, porque os padrões dos europeus eram totalmente diferentes da cultura que a gente tinha do escravidão. Para vocês terem uma ideia, alguns dos europeus queriam
comer queijo e beber vinho. Isso era coisa de nobreza no Brasil. Em algum momento não se podia. A partição social era feita também pela comida por todos os lugares. E agora, em 1891, a nossa república, olha que beleza, a república proibiu amarelos e negros de entrar no Brasil por imigração subvencionada. Proibiu. Então, quer dizer, é uma sequência de... E esses imigrantes que vieram eram imigrantes trabalhadores, como diz o Sayad, é um pleonasmo. Imigrante já é trabalhador, isso aí é figura de linguagem. Imigrante já é trabalhador. E depois, vou concluir falar rápido, senão eu fico falando demais, fecha-se as fronteiras em 1930, mais ou menos, já era um projeto antigo de fechar as fronteiras, conseguimos o que nós queríamos, fecha-se as fronteiras, e o governo Vargas decide acabar também com a imigração, a entrada de negros. O decreto do Getúlio Vargas é eugenista. Ele diz que deseja imigrantes parecidos com a origem brasileira. Parecidos com a origem. Europeu. Qual era a origem brasileira? Sabe qual foi um dos maiores grupos que entrou no Brasil? Suecos. Durante a era Vargas. Trouxeram suecos. Sueco é bom. De fato, não estou brincando. Um dos maiores grupos que entraram. Agora, por que isso é importante? Porque nós, que às vezes esquecemos um pouco da questão histórica, temos a tendência de demonizar os lados. Não há por que demonizar. Eugenistas, racistas que desejavam o fim da raça ruim, éramos muitos no Brasil. O Brasil estava cheio da ideologia que vigorou na Alemanha, que vigorou na Itália, cheio, por todo o jornal se achava. Não há por que apontar para um demônio alemão e dizer que ele foi o responsável por tudo. A ideologia era absolutamente aceita. Alguns jornais, inclusive, defendiam alguns grupos específicos, mas tinham alguns absurdos que eu achei como debates entre os árabes falando de forma racista dos judeus e os judeus falando de forma racista dos árabes. Qual é o argumento? O mesmo, são aproveitadores, comerciantes, não produzem nada. Eram argumentos absurdos uns contra os outros, os brasileiros contra os estrangeiros, os brancos contra os negros. E aí o que aconteceu na Segunda Guerra para finalizar a minha fala? A vergonha mundial. O Brasil, outros lugares também, mas vamos falar daqui dos nossos problemas. O Brasil passou 10, 20, 30 anos envergonhado. Os japoneses e os brasileiros fizeram um pacto. Vamos não falar mais nada sobre isso. Passou. E depois foram, a pouco, retomando as relações. Mas tinha 12 campos de concentração no Brasil. 12 campos de concentração que estão relatados. Tem ampla bibliografia sobre isso. Por que isso é importante para hoje e não é só história? Porque está aflorando. Está voltando. Não me surpreende. Curitiba, ou o Rio, ou São Paulo, porque não é Curitiba. Não é uma questão de Curitiba. Claro, se você tem uma vivência menor com negros, eu tenho muitos relatos de pessoas que vieram em embarcações e viam os negros pela primeira vez, aí a imigrante chegava a querer pular do barco. Mas é a primeira vez que vê. É uma coisa que a gente não pode jogar preto no branco. Não há vivência com o outro. E há o espanto. A partir da primeira vivência é que você vê se a pessoa realmente tem uma vida. E houve uma integração muito boa por baixo. Por baixo a imigração aconteceu no Brasil. 10% da população formada de imigrantes. Agora, o que está acontecendo hoje? Essa ideologia que não foi discutida, Antônio Cândido chegou a dizer que falta um grande livro sobre imigração no Brasil, tem sobre tudo, exceto imigração. Essa discussão que está dentro de cada um dos brasileiros, que nunca existiu,
está voltando sobre a forma da xenofobia, da intolerância e do racismo extremo. As pessoas não têm nenhuma vergonha de ir para a internet. Se você entra nos grandes portais de comunicação, que é o senso comum e é importante, você não só vê pessoas sendo extremamente racistas, como muitas apoiando ela e colocando o outro no seu devido lugar. Por quê? Porque só o brasileiro que importa. Isso é uma política pública de 200 anos. Sabe qual é a tese menos racista que existe no Brasil? E aqui eu finalizo. Em 1900, por volta dos anos 30 até 20, um cara que eu adoro, e eu entendo a história como não preto e branco, Roquete Pinto, um dos pais, se não o pai do rádio no Brasil, Edgar Roquete Pinto. Sabe qual era a tese dele? Curiosamente, não foi aceito nos congressos eugenistas europeus, porque vinha da América do Sul. Muito simples, né? Congresso eugenista europeu não aceita trabalhos da América do Sul, né? Que é uma raça inferior. O que ele dizia? Os negros são uma raça inferior, concordamos. E outros, concordamos. Mas, se a gente juntar todo mundo, botar num caldeirão e misturar, vai surgir o brasileiro. Esse brasileiro é melhor. Ele vai pegar a força do negro, que é a que ele estava falando, com a branquitude e a genialidade do branco, e transformar isso numa coisa muito melhor do que. Por isso que quando eu falo assim, democracia racial, espero que não se fale muito isso, mas quando se fala tem que ter um cuidado danado, porque a democracia racial é de um autoritarismo feito por todos os lados, pela cultura, pelo jornal, pela TV, pela política pública, por todos os lugares. Portanto, o meu alerta é assim: eu começo a página de 400 e finalizo aqui. Começo a página de 450 do meu doutorado, 450 páginas, e começo com um alerta do representante boliviano em São Paulo. Ele é entrevistado por uma repórter da imprensa que tem um nome estrangeiro. E aí ele diz o seguinte: eu espero, a única coisa que eu espero é que vocês, que têm o passado imigrante, e somos quase todos do Brasil imigrantes, praticamente todos temos alguma referência na família imigrante, eu espero que vocês não esqueçam que vocês são imigrantes, iguais a nós. Olha, gente, eu estive pensando, enquanto as pessoas estavam falando depois de mim, e aos pouquinhos eu cheguei a uma seguinte conclusão. Como eu não fiz pesquisas de séculos, eu posso falar da minha vivência e aquilo que eu sei. Quando cheguei no Brasil, não tinha televisão. Ninguém tinha telefone. Quem tinha um telefone botava no imposto de renda constal, porque era um bem. Então, a gente tem que ver o momento histórico que eu cheguei. Temos que ver o momento histórico agora, onde nesses 66 anos houve um progresso tecnológico tal que hoje nós sabemos o que o cara está comendo, não sei o que, aonde está explodindo bomba, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Então, eu parto do momento histórico em que eu cheguei. Eu vivi 7 anos na Alemanha. Foi a escola alemã, depois da guerra, esperando sair do Brasil. Eu nunca entrei na casa de um alemão, nunca fui convidada. Eu cheguei no Brasil, então nós fomos levados para a Ilha das Flores 66 anos atrás. Eu não sei o que está acontecendo agora, mas 66 anos atrás, chegando na Ilha das Flores, depois que nós fomos
remanejados aonde está aqui o barracão onde vão ficar mulheres com as crianças, aqui os homens. Enquanto minha mãe estava lá preparando a cama, recebemos tudo beliche, só que recebemos lençol, toalha, sabão, sabonete, as coisas aí. Quando minha mãe arrumava lá o nosso beliche, eu estava passeando. Aí, de repente, eu estou ouvindo assim, piano. Eu fiquei parada, pô, piano aqui. Nisso, abre-se a porta, sai um senhor, olha para mim, como nós estamos preparando para ir para emigrar para qualquer lugar, menos do Brasil, né? Meu pai se inscreveu para todos os países, Brasil não. A gente nem sabia que existia o Brasil, aliás, sabia pelas poesias infantis russas, muito bem. A gente estava se preparando para saber que país ia. Nós então estávamos estudando inglês, francês, espanhol. Porque aí a Argentina nos chamou. Que bom que o meu espanhol já estava assim bom. A Argentina fechou as portas para a imigração na véspera de a gente receber o visto de entrada. Amém. Aí, minha irmã. Aí, no dia seguinte, meu pai desesperado saiu assim pelas ruas de Arramoga, campo de trânsito, esperando sair para a Argentina. Andando pelas ruas, viu de repente uma bandeira, chegou de noite e disse para minha mãe, nós vamos para o Brasil. Para onde? Para o Brasil. Ele e mais 2 amigos estavam andando na mesma situação, aí viram uma bandeira colorida, nunca vista antes, chegaram perto, leram lá, consulado do Brasil, entraram. Perguntaram, o Brasil recebe imigrantes? O cara lá diz, recebe, vocês querem falar com o cônsul? Diz, o quê? O cônsul, aqui era o cônsul chamado Ubatuba. Eles entraram. O cônsul perguntou, qual é a sua profissão? Meu pai é engenheiro de Minas. Não gosto na categoria da imigração. Qual é a sua profissão? Outro diz, geodesista, engenheiro geodesista, construção de estradas, precisa não. E o seu, engenheiro químico, também não consta. Bom, então logo diz, momentinho. Perguntaram, o que é isso? Eles disseram, engenheiro agrônomo. Agrônomo pode. Aí eu disse, bom, não somos, então já ia levantando, aí o cônsul Ubatuba disse, um momentinho, se vocês não tiverem nada contra, eu posso botar no papel de vocês engenheiro agrônomo. E assim as 3 famílias chegaram no Brasil com os seus pais como engenheiros agrônomos. Era o primeiro jeitinho brasileiro. Graças a ele, graças a Deus aqui. Muito bem. Aí, voltando para piano, sai um senhor e me pergunta, você gosta? Você gosta de Lusta? Parecido. Digo, sim. Aí ele abre a porta, chama e diz assim, fulaninha, vem cá, tem aqui um ouvinte. Aí sai uma moça, diz, você gosta? Eu digo, sim, ela me pega pela mão, leva para casa dela, era o farmacêutico da ilha, cuja filha tocava piano, me oferece um cafezinho, nunca vi. Xicrinha pequena, mas coisa preta dentro, sem a
Foi suco, me deram suco. Eu estava a 15 minutos na Ilha das Flores, eu estava dentro de uma casa brasileira. 7 anos na Alemanha, nunca entrei numa casa alemã. Questão cultural, geográfica, não sei. O fato é que é assim. Parte da minha família, irmão do meu pai, como família, queriam ir para os Estados Unidos. Realmente ficaram esperando 5 anos, uns 4, até que foram aos Estados Unidos. Viviam num gueto. Imagine você, quando vocês escrevem uma carta para alguém, o que consta numa carta que você escreve para o seu familiar ou amigo? As coisas mais importantes que lhe aconteceram durante o intervalo entre as cartas. 5, 6 anos depois, na época se escrevia cartas um pouco com carteiro, trazia umas 2, 3 vezes por semana. Uns 5, 6 anos depois recebo uma carta que eu fiquei estarrecida. Minha tia escrevendo: Nina e Bola, meus 2 primos, jantaram ontem na casa dos americanos. Gente, 6 anos depois de um país, jantar na casa de alguém, quer dizer, se fosse eu, na casa de um brasileiro, 6 anos depois, que isso constasse daquele acontecimento. Então, você diz em Brasil, o brasileiro não é hospitaleiro. Vamos ver um momento histórico também, vamos ver. Pode ser uma cultura branca, se não era negra, não sei. Só sei uma coisa, que jamais ninguém me chamou de bicho de goiaba, nem de uma branca azeda, jamais fui xingada por ser branca, não é? Chamaram de gordo, assim. Só que a palavra russa dizia engorda, eu passava dizendo engorda, eu toda feliz, porque gorda em russo queria dizer orgulhosa. Aí eles diziam engorda, eu passava toda feliz. Então, gente, eu acho que um país onde eu me senti imediatamente absorvida, aceita, trabalhei no consultório no divã com vários estrangeiros que não falavam, ficavam aqui vários anos, o marido vinha para trabalhar, esses sim que eram passageiros, sabe? Vinham, nem desfazia as malas, o marido está muito bom, ele trabalha aqui ou no Japão ou na Alemanha, a mesma coisa, ele está fazendo o seu trabalho. A mulher não desfaz as malas, ela vai no clube alemão, ela vai no cabeleireiro alemão, ela vai no supermercado onde não precisa, não aprende a língua. Então, esses realmente não podem ser absorvidos, porque eles não querem ser absorvidos. Agora, quem entra para morar no país só não é absorvido quem não quer. Na época. Agora, Vila do João, chegando o haitiano, você não sabe qual é a condição da vida do cara lá na Vila do João, o que ele vê na televisão, o que é esse haitiano. Quer dizer, a gente tem que ver esse momento atual, que a gente está participando sobre absolutamente tudo que está acontecendo no mundo, no mesmo segundo. Pessoas com essa imensidade de informação na cabeça e sem preparo de poder digerir
vai ter vários tipos de reações àquilo que vem. Então, graças a Deus, eu cheguei no momento histórico, porque não havia telefone, nem televisão. Nem entendi. Bom, graças a Deus estou aqui. Muito obrigada. Me sinto brasileira. Nasci em Donetsk, na Ucrânia Oriental. Tenho um primo morando lá. Tenho um primo morando na Ucrânia Ocidental. Tenho filho de um primo morando em Moscou. Estou triledida. Não entro nessa discussão, não estou nem em cima do muro, simplesmente não entro nessa, porque tenho ali, ali e ali. Então, eu estou aqui, querem vir a mim, braços abertos. Então, essa é a minha posição sobre a situação atual lá na Ucrânia. Então, é isso.